Olá, alunos do CETEP Recôncavo 2, Alberto Torres. E olá, professoras Cláudia e Patrícia. É um prazer estar aqui gravando esse vídeo para vocês, para falar um pouquinho sobre a minha profissão e a minha trajetória dentro da minha profissão. Eu sou, assim como vocês, professoras, eu sou professor também. Inclusive, a primeira escola, o primeiro colégio onde eu ensinei, né, trabalhando oficialmente, foi o antigo SEAT, hoje CETEP, o Colégio Estadual Alberto Torres, há alguns aninhos atrás. E é interessante porque essa profissão não foi sempre a minha escolha de profissão. Inclusive, houve um tempo da minha vida que eu disse: eu vou ser qualquer coisa na minha vida menos professor. Isso porque eu via meus professores sofrendo em sala de aula para conseguir passar um conteúdo, para conseguir um mínimo de disciplina necessária para uma aula expositiva. E eu pensava, nossa, ninguém merece passar por isso, né? E aí eu achei que eu não queria fazer. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que a minha resistência em entrar na profissão foi justamente a sensação de que eu tinha uma vocação para isso e o reconhecimento das dificuldades que eu iria enfrentar, porque realmente foi a profissão que eu acabei optando mais para frente, né? A minha família não teve uma interferência negativa na escolha, pelo contrário, eu fui estimulado a seguir essa profissão, embora eu não tenha professores na família, né? Eu acho que eu não tenho professores na família, não consigo lembrar agora, mas pelo menos assim meus pais não foram, não eram nem foram professores, meus avós nem tios próximos, pelo menos não tive tios e tias trabalhando enquanto professores durante a minha infância, que eu lembre. Ah, e eu escolhi a profissão. É, boa parte da influência, de eu reconhecer que eu estava realmente me encaminhando para isso, sempre sendo líder de classe, na época que eu estava na escola, eu sempre era monitor, sempre tomava a frente dos projetos, eu sempre falava à turma. ah, Isso se tornou comum para mim, eu nunca tive dificuldade de parar em frente a um grupo de pessoas e falar, expor um assunto, desenvolver uma ideia. E eu sempre fui considerado uma pessoa muito paciente para ensinar. E enquanto eu estava concluindo o ensino médio, eu tive um professor de inglês chamado Nelson Itaporã, que eu admirava muito, assim, por sua inteligência, por ser um homem muito culto. E ele tinha uma grande bagagem cultural, intelectual e de experiências, assim, de vida, de viagens, assim, vivências de mundo. E ele era professor de inglês, né? E eu pensei, poxa, eu também posso. Se ele, um homem tão culto, tão inteligente assim, tão cheio de bagagem, tá nessa profissão, eu acho que às vezes a gente carrega um estigma muito negativo em relação ao que é ser professor. E eu fui desconstruindo essa visão. E aí, na época do vestibular, eu optei por letras com inglês. E um dos motivos também foi que o curso era perto de mim. Era aqui em Santo Antônio de Jesus. Eu estou em Cruz das Almas. Então, eu podia ir e voltar todo dia, sem precisar morar fora, né? É, Financeiramente seria um desafio ter que me mudar para outra cidade, pagar um aluguel, ou enfim. Então, isso pesou muito na minha escolha também. Outra escolha que eu tive foi o curso de artes plásticas, né? Que seria na UFBA, em Salvador. Ou seja, de um jeito ou de outro, eu provavelmente ia acabar sendo professor mesmo. Então, tá tudo em casa. Fiz letras com inglês, hoje eu sou professor de inglês. Sou professor efetivo da rede estadual e na rede estadual a gente ensina, pelo menos aqui na Bahia, a gente ensina de um tudo, né? Eu ensino língua inglesa, ensinei língua portuguesa por muito tempo, ensino disciplinas do eixo diversificado, como por exemplo práticas integradoras, que engloba projeto de vida, né? Que acho que é o que vocês estão estudando agora. HSC, que é Humanidade, Sociedade e Cidadania, que é uma matéria do eixo de Ciências Humanas. E dentro disso tudo, eu vejo muito propósito na minha profissão, né? Porque o professor, ele não é apenas um instrutor, né? Ele não é uma pessoa que traz apenas informação e deposita informação na cabeça de vocês.
O professor, mais do que informação, ele faz formação, né? O indivíduo, desde a sua infância até a sua idade adulta, durante os dias da semana, ele passa pelo menos 5 horas por dia na companhia de professores. Se for ensino integral, então, é 8 horas por dia, 7 horas por dia. Alguns estudantes passam mais tempo na companhia de seus professores do que na companhia, às vezes, de seus pais, né? Então, qualquer esforço, qualquer discurso que venha a tentar limitar a influência do professor na vida de um indivíduo, na formação de um indivíduo, é um esforço para tentar diminuir a nossa importância, tentar desvalorizar o nosso trabalho, tentar justificar os salários baixos e as condições de trabalho, às vezes, muito abaixo do desejável, né? As suas professoras podem confirmar isso. Elas devem ter vivenciado bastante desafios durante as carreiras delas, né? Chegando até onde a gente chega hoje, que também não tem sido fácil, né? Eu sempre considerei que a profissão de professor não era uma profissão valorizada monetariamente, mas era respeitada pela sociedade. Hoje eu já não tenho mais tanta certeza disso, né? Só de ver como nós, professores, temos sido tratados pela mídia e pela opinião pública durante esses períodos de desafios, né? De pandemia, envolvendo decisões difíceis e alguns embates com as nossas lideranças, né? Com nossos governos. E a sociedade não tem sido muito generosa, muito respeitosa com a gente, né? Isso tem me deixado muito triste, porque às vezes eu me vejo sem ter nem onde me fazer ouvir, né? Geralmente nessas matérias de TV onde dizem que nós não queremos trabalhar e etc., dificilmente eles entrevistam algum professor ou pelo menos de uma maneira mais extensa, né? Geralmente eles ouvem muito líderes de governo, alunos que estão na porta da escola, mas não procuram necessariamente ouvir a categoria. Às vezes ouvem um representante do sindicato, mas não procuram saber do profissional que está pisando no chão da sala de aula, né? Ainda assim, com todos os desafios, eu me sinto realizado com minha profissão dentro das pequenas conquistas que a gente faz no dia a dia, na convivência com os estudantes e no modo como a gente planta certas mudanças no indivíduo e na sociedade. Nem sempre a gente está lá para colher, né? O professor ele planta, ele cultiva ali todas aquelas ideias, todo aquele conhecimento que é construído, todas aquelas reflexões que são trabalhadas através de questionamentos, através do diálogo, mas por vezes o estudante só vai colher isso mais para frente, na fase adulta, quando ele for confrontado com escolhas mais difíceis, onde ele vai precisar de ter certas competências e habilidades que ele desenvolveu na escola. Mas ali o professor não vai estar ali para ver, né? Às vezes a gente recebe a visita de algum aluno ou recebe uma mensagem de algum ex-aluno e ele ou ela chega para a gente e fala algumas coisas que a gente desenvolveu lá atrás, na época que eles eram nossos alunos, que fizeram a diferença na vida deles. E aí a gente fala, poxa, realmente o meu trabalho fez a diferença na vida de alguém e na sociedade. Mas nem sempre a gente recebe esse feedback. Então a gente planta para não colher, né? A gente planta árvores que demoram às vezes muitos anos para crescer e dar frutos. Ah, os meus projetos, minhas ambições com minha carreira são basicamente o que eu já faço, mas sempre buscando mais conhecimento, mais capacitação para fazer melhor, né? Eu gosto muito de trabalhar com tecnologias, trabalhar com games, trabalhar com arte e com texto, né? Em suas diversas expressões de gênero, em toda a sua variedade de gêneros e tipos e formas, né? Trabalhar com interpretação e questionamento. Eu acho que a gente pode trazer o questionamento, a gente pode trazer uma mudança de paradigma dentro de qualquer disciplina que a gente ensine. E eu busco trazer isso dentro da minha prática. Já pensei em desistir no começo. Foi muito desafiador, mas até porque no começo eu não estava tão seguro em relação à minha decisão.
Hoje eu me descobri professor realmente dentro da minha prática e mesmo que um dia eu saia da sala de aula, eu não acho que eu deixarei de ser professor. Ah, quanto às competências que a gente precisa desenvolver para trabalhar bem como professor, primeiramente, paciência em vários aspectos, paciência com as turmas, paciências com o sistema, que nem sempre as coisas a gente nem sempre vai receber de volta o feedback ou o suporte que a gente precisa para desenvolver o trabalho à altura do que a gente imagina. Paciência, planejamento, que é a segunda coisa mais importante, e organização, autogestão, né, para você poder sentar, planejar uma unidade, planejar uma aula, é, elencar os materiais e essa parte desse trabalho em casa que nem sempre é tão valorizado ali na distribuição da nossa carga horária e nos nossos contra-cheques é tão importante quanto o trabalho que a gente faz em sala, né? Seja essa sala virtual ou física, né? Agora a gente está muito em salas virtuais. Ah, então, paciência, organização e planejamento, ah, estudo, muito estudo, sempre. Um professor nunca deixa de ser estudante. Ah, perseverança e firmeza para você conduzir. E amor. Não é romantizando a profissão, a gente não vive de amor, a gente não é pago com amor. Amor não nos basta para trabalhar, mas se nos falta, a gente adoece. Né? É possível você trabalhar enquanto professor sem um sentimento de amor em relação à sua profissão e ao seu público, à sua clientela, como assim chamamos? É. Mas isso vai nos adoecendo aos poucos, e aí você termina a sua carreira como um professor adoecido, né? Uma pessoa adoecida, muito marcada por estresse e por frustração. Então, sim, o amor é importante, sim. Ah, então é isso, gente. Eu acho que é basicamente sobre isso que eu gostaria de falar. Ah, temos, sim, normas de conduta na nossa profissão também, ah, e, e guias, né, para nos orientar nos nossos planejamentos. Antigamente tínhamos os PCN, que eram os Parâmetros Curriculares Nacionais. Hoje temos um documento chamado BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que ela rege as competências e habilidades, já falei muito disso aqui nesse vídeo, né? Que devem ser desenvolvidas e puxadas durante todo o período da educação básica, para todas as áreas e todas as disciplinas. Então, vale muito a pena, até vocês, alunos, quiserem conferir esse documento, vale muito a pena, sim. Enfim, eu posso ajudar a minha comunidade por meio da minha profissão, justamente trabalhando na formação dessa comunidade, né? Nesses futuros adultos, esses futuros profissionais que passam tantas horas do dia na nossa companhia, nos escutando, falando com a gente e construindo conhecimento conosco. Eu esperaria que tivéssemos um suporte melhor, mais respeito, mais infraestrutura, melhores salários que nos permitam trabalhar menos e render mais, né? E acima de tudo, uma rede de apoio, né? A gente não se sentir desamparado nessa nossa missão que é tão importante. Então é isso, gente. Obrigado por terem me ouvido até aqui. Acho que o vídeo ficou um pouco comprido, mas eu tentei responder o maior número de questionamentos possível dentro desse espaço de tempo. Obrigado a todos e nos vemos em um próximo vídeo, quem sabe.